Olá, bem-vindos à ASG, aqui é o Sérgio e hoje vamos dar uma passada direta em todos os sinais principais aqui da ASG com o objetivo de te apresentar a plataforma de forma geral. E aí nas próximas aulas você vai masterizando sobre cada sinal de forma individual, mas o objetivo aqui dessa aula de início do curso é a gente já ir de forma mais direta, assim, você já tem uma noção do que você vai ter pela frente. Então, quando você acessa a ASG, você tem acesso à plataforma via streaming, ou seja, uma transmissão da ASG. No futuro, em breve, a gente já terá isso como opção de aplicativo, mas inicialmente você assiste a ASG, tá? Então, quando você acessa o Zoom, logo de cara se você chega antes da abertura do pregão, você verá essa tela. A tela não vai ter informações passando, e aí assim que os primeiros negócios surgem, e aí você passa a perceber aí uma movimentação, né? E quando a movimentação acontece, então os sinais eles vão sendo alternados conforme a mudança do mercado, tá? Então, eu estou passando rapidamente aqui, o, o, através de uma gravação de tela, para você ter uma ideia já geral do que acontece, de quais são os sinais que aparecem, todos os sinais, etc, tá? No decorrer do curso, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês de forma objetiva as principais sinalizações. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo para vocês é que diariamente também vocês vão tendo um reforço desse conhecimento através de aulas que acontecem ao vivo. Ou seja, sempre nós temos um período diário ali de acompanhamento, onde a gente fala sobre essas sinalizações com o objetivo de trazer um reforço, um objetivo de trazer para vocês uma masterização para que vocês sempre se mantenham imersos na leitura da ferramenta. Uma coisa que eu posso te falar é assim: se você é iniciante ou se você é avançado, a leitura é a mesma, a condução de sala é para todos da mesma forma. A única questão é que a pessoa que passa mais tempo revisando essas aulas e estudando é, de fato, a pessoa que vai aproveitar mais tanto do curso como do processo ali diário. Então, se você está aqui hoje, aproveite isso para você se dedicar mais, para você continuar estudando. Pintou dúvida? Reassista às aulas, tá bom? Bom, então o que é a ASG, né? A ASG é nada mais, nada menos que um software, ele é um sistema, é um programa de computador que faz a leitura do mercado, ou seja, aquilo que antes eu teria que ensinar para você de forma manual, interpretar o gráfico, padrões de candle, setups operacionais, hoje eu consigo com uma ferramenta como a SG te conduzir de forma direta. E antes também, ao invés é, o operacional, teríamos que falar sobre fluxo de ordens, você teria que entender a respeito de players, sobre montagem e desmontagem de posição, falar a respeito do fluxo de ordens no sentido de agressão, book de ofertas, enfim, era um negócio extremamente difícil, poucas pessoas de fato conseguiam, então era um caminho que bem complicado por causa da falta de uma ASG que simplifica tudo isso. Então, a ASG pega tudo isso, que é extremamente complexo, e te dá algo pronto. E em resumo é isso. Então, se você não sabe nada, você está no melhor lugar, porque você não precisa saber muitas coisas, você precisa saber a ASG. Você não precisa saber teoria de Dow, de Eickhoff, de Elliott. Se você souber, beleza, mas se você não sabe, também não faz nenhuma diferença. Por quê? Porque aqui a gente tem um operacional. Então aqui eu vou te ensinar o que? Cara, o que você precisa saber? Você precisa saber o que você está vendo aqui nessa tela. Então, se você está entendendo o que tem aqui, tranquilo, não se preocupe. Se você já tem conhecimento, se você é avançado, bom demais, mas também o que eu vou te falar
é que você não precisa anular o que você já conhece, porém, na medida que você vai usando a ESG, não se assuste caso você perceba que basicamente é mais simples se você seguir somente ela. Óbvio que se você conseguir encaixar isso com alguma outra coisa também tá tudo certo, tá? Mas até falando sobre isso, eu até recomendo que, no caso de uma leitura de mercado baseado na SG, cuidado para não utilizar muitas outras informações fora da SG e de repente não ficar assistindo a SG e de repente anulando o que a SG está te passando. Então a gente tem muitos feedbacks de pessoas que só usam a SG, que conseguem resultados extraordinários. Também temos feedbacks de pessoas que usaram a SG, mas que não confiavam 100% e essas pessoas tiveram dificuldade. Por quê? Porque misturava os operacionais. E aí, com o passar do tempo, elas viram que a melhor jogada era de fato aproveitar o que a SG mostra, tá? Então, beleza. Dito isto, o que vocês vão ver aqui na tela? Nós teremos uma separação de tela, onde nós temos dois lados que vão trazer sinalizações específicas. Então, a gente tem o lado direito, onde eu estou passando aqui. O que nós temos do lado direito? Nós temos toda a parte gráfica da SG. Tudo que refere-se a gráfico fica do lado direito. E nós temos o canto esquerdo, que tudo que se refere a fluxo de mercado vai acontecer desse lado. Então, aqui é o lado 1, certo? E aqui nós temos o lado 2. Dito isto, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar a sua leitura. Aí, no decorrer do curso, eu vou te ensinar quais são os principais sinais. Todos são importantes, mas para quem está iniciando, existem sinalizações mais específicas. Para quem já tem noção do que eu vou falar, a pessoa vai usar isso daqui como um reforço e é óbvio que vai aproveitar as aulas que de repente são mais avançadas. O mais importante é que você com certeza vai ser conduzido aqui de uma forma que vai te deixar bem ciente do uso certo da SG e como você vai utilizar ela diariamente para fazer suas operações. Então, aqui no curso, eu vou te ensinar o que é cada sinal, cada função, para que você saiba, né, e possa revisar depois. E depois a gente vai fazer o que eu falo que é assim, é pegar todos esses ingredientes e de fato misturar eles para sair aí uma receita de bolo perfeita e um bolo ótimo, né? Um bolo saboroso, um bolo que traga aí o benefício para vocês de estarem aqui, tá bom? Então, de início, o que eu vou dizer para vocês? A primeira coisa que você tem que tomar atenção quando você entra na ASG é o ativo que você vai operar. Então, é extremamente importante que você preste atenção nisso daqui, tá? Às vezes a pessoa chega, ela não percebe que ela tá lendo o ativo errado. Então o cara tá, sei lá, na tela de dólar e tá lá na plataforma dele operando o índice. Então preste atenção no ativo que você vai operar. Primeiro é isso aqui, tá? Então preciso entender, eu estou olhando qual ativo. Ah, é o índice? Beleza. Você opera índice? Então você vai olhar essa tela, tá? No Zoom, na transmissão via streaming, confira se a aba que você está vendo é a correta, tá certo? Beleza, uma vez que você já sabe disso, o segundo ponto que você vai prestar atenção é no horário que você vai operar. Então, de início, se você está começando agora do zero, eu não recomendo que vocês operem os primeiros minutos da abertura, porque é muito rápido. Então, se você é iniciante, a minha recomendação é que você não faça nada, você simplesmente olhe a tela, ouça o áudio, se for o caso, mas não opere, fique apenas observando. É um horário difícil de operar, é um operário, aliás, é um horário onde estatisticamente a sua assertividade é reduzida, tá? Com o passar dos dias, semanas, meses de uso da SG e acompanhando a sala, naturalmente, em algum momento você vai se sentir preparado para esse momento, mas não é o momento ideal agora. Inclusive, a própria ferramenta já traz aqui uma informação de risco de volatilidade. Então, primeiro é saber o que você vai operar, tá? O segundo
é você evitar operar aí os primeiros minutos, tá? Ah, mas qual horário melhor? Para quem está do 000, você está começando, minha recomendação a partir das 10 horas. Por quê? Porque se você passa para frente o relógio, aqui você, presta atenção aqui ó, no gráfico. Tá vendo que o gráfico ele começou a mostrar os primeiros movimentos? Beleza. Mas e depois? Se você passa para as 10, se a gente for puxar aqui, ó, 9h40, 10 horas, já fica mais fácil você entender o contexto todo do mercado. Se ele é um mercado que está numa tendência de alta, se ele é um mercado que de repente está lateral, ou seja, você tem mais, né, opções para você operar, porque você já tem regiões marcadas, pontos que na abertura não aparecem, e aí baseado nisso fica melhor você tomar sua decisão, tá bom? É assim, ah, mas antes das 10 não tem nenhum momento que eu possa operar? Até tem, mas pelo menos no início, tá? Até você ganhar conhecimento, até você desenvolver agilidade na leitura, isso é uma regra mais para iniciante mesmo, e a pessoa que prefere ter aí um operacional mais organizado. Então, primeira questão, analisar sempre o ativo que vai operar, veja se existe alerta de risco de volatilidade, é importante, tá? E se aparecer o alerta de alto risco também, que é esse alertinha que apareceu aqui logo na abertura do mercado também, porque no alto risco, o que acontece? Nós temos uma situação em que o preço pode correr muito rápido, tá? Então, quando ele aparece essa sinalização, você que está iniciando, você precisa entender que o mercado está muito rápido. Ele tende a não respeitar muitas coisas. É como se o preço ficasse assim, ó, tá? E nesse momento você obviamente não quer exposição, tá bom? Beleza. Uma vez que você entendeu isso, já sabe que deve existir uma organização em relação ao horário, você precisa entender o que você vai olhar aqui na SG, independente do seu nível técnico, tá? Nós temos, digamos que uma bússola, né, um GPS, e as coisas que você deve entender aqui. Nas próximas aulas, você vai entender que, primeiro, uma das questões principais da SG é você entender os preços que aparecem aqui, porque são esses preços que determinam os melhores pontos de referência para você operar. Não quer dizer que você não pode operar em outras regiões, mas de preferência para quem está iniciando a região, eu posso dizer assim que o índice de assertividade aumenta drasticamente, tá? Então é importante saber onde vai operar. Então você vai assistir às aulas onde eu falo sobre essas linhas que são exatamente as mesmas que aparecem abaixo, tá? Se você pegar aqui a linha do gráfico, é a mesma que aparece aqui no que chamamos de holograma, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Então, o holograma é nada menos que as linhas que aparecem aqui no gráfico. A diferença é que no holograma, como só ficam os números, se vocês prestarem atenção aqui, ó, neles, fica mais fácil você... Ah, o número é o 181.970. É esse aqui. Ah, qual que é o 815, 183.815? Esse amarelinho aqui. Ah, qual que é o 755? Cadê ele? Olha, ele está aqui desse lado. E o 405? 405 é esse aqui, ó, tá? E aí a gente usa esses preços como referência. Então, só para você entender, isso daqui que você está vendo é só para facilitar os números que aparecem aqui. Então, de repente, pode ser que, igual aqui, ó, tá vendo que o preço da cotação está por cima da visualização do número? Opa, qual que é esse número aí que eu não estou conseguindo ver? Ele vai estar aqui dentro. Aí você bate o olho e fala, ah, tá, entendi, isso daqui é o 755. É esse cara aqui, beleza. Tá bom? Então, beleza. Aí você vai entender sobre preço, por quê? Porque preço, principalmente para quem está iniciando, é fundamental para você ter uma ideia. Onde que é os pontos seguros? Nesse gráfico. Aí, só que a SG não tem um gráfico só, nós temos esse gráfico aqui, que é o gráfico temporal, e nós temos o gráfico que sinaliza para a gente outras regiões. Então, tá vendo que ele está aqui, ó, uma região escrito A1 e um sinalzinho positivo? Ou seja, essa é uma região de alvo do comprador.
Como assim alvo do comprador? Para quem comprou, pensa que chegando aqui o cara faz a compra e é provável que nessa região vai ter o quê? Uma próxima movimentação vendedora. Então, é como se aqui fosse o alvo 1, aí a ferramenta ela capta isso e fala assim, ó, nessa região, se você já está comprado, é interessante que você pague uma parcial, você realize uma parte, ou se você quer se alongar mais aí no trade, não deixa o stop gain muito afastado, porque se ele não romper essa região agora no direcional, ele pode fazer toda essa movimentaçãozinha aqui, tá? E óbvio que aí no decorrer das aulas você vai entender outros cenários. Então é como se fosse o A1 ali, aqui é como se fosse o alvo 2 e o alvo 3, por exemplo. Ou seja, toda essa região são regiões em que o preço tende a começar a dar umas corrigidas, tá? E estatisticamente são regiões boas para também operar fazendo uma contratendência. Só que até para fazer uma contratendência, aí você precisa entender como fazer isso. Não é só chegar na região e sair fazendo. Aí para isso você vai precisar entender o sinal, do contexto da micro do movimento, entender se existe suporte ou resistência e também eu vou ensinar um setupzinho super fácil, super legal, que aparece nesse gráfico aqui, que vai te dar uma regra de cor que funciona como um gatilho de entrada, que é quando ele começa a mudar a cor dele para vermelho aqui dentro, em uma determinada região, ele te dá um ponto para você fazer um trade super tranquilo, né, sem precisar de uma análise avançada, simplesmente se baseando na movimentação do que acontece aqui dentro desse gráfico, tá? Uma vez que a gente falar sobre as regiões, tá? Então, só para resumir aqui, o que, que nós temos? A região do gráfico temporal, tá? Então, aqui no temporal nós temos as regiões dele, e aqui nós temos as regiões, tá? Do gráfico que fica acima, que também chamamos de gráfico de Renko, tá? Mas a questão aqui não é nem tanto se ele é Renko, se ele é pontos, isso para a gente não faz muita diferença. O principal objetivo desse gráfico aqui é você saber aonde o preço está, se ele está nas regiões de alvo, e as regras de cor vão trazer um gatilho de entrada também. E com o passar das aulas você vai entender a movimentação do preço dentro do tempo. Como assim? Aqui a gente tem o tempo, certo? Cada ciclo de 5 minutos ele abre uma nova vela aqui, um novo candlestick. Beleza. Mas e dentro das velas? Como que o preço está se movimentando? Então aqui eu tenho uma noção que o preço está se movimentando dessa forma. Ou seja, ele não está dando grandes oscilações. Isso sustenta mais um movimento de alta, porque ele se mantém sempre mais próximo das regiões. Então você pode usar isso daqui até como uma base para posicionar a sua saída. Por exemplo, poxa, está na compra, quer puxar um stop gain próximo, você já põe abaixo da onde o preço está ondulando, tá? Então se ele está ondulando sempre dessa forma, pô, eu quero já trazer a minha saída aqui perto, não quero deixar muito afastado. É uma forma de ver também, tá? Mas isso você vai masterizar mais para frente. Beleza. Entendeu essa parte de preço, entendeu os gatilhos de entrada, as regiões melhores de operar, aí nós teremos o lado esquerdo da tela, que vem com o fluxo do mercado. Independente se você já estudou fluxo, se você não sabe o que é fluxo, não se preocupe. O principal objetivo é que você entenda o o que é a questão em relação à forma como a ASG vai sinalizar o fluxo e mais nada disso além disso, interessa. Somente isso mesmo. Você precisa entender o que é a aceleração do contexto micro e macro. Então, nós teremos duas aulas ou algumas aulas a mais pela frente, só falando sobre macro e micro, porque é aqui que mora o coração. Ficou interessante esse coraçãozinho, né? Aqui é o coração da ASG, tá? Então pensa que aqui é onde acontece de fato, né, onde ele distribui aí ele bombeia o sangue desse sistema, tá? Então você vai ter que entender isso aqui vai ser obrigatório, você vai precisar entender essa dinâmica, entender a aceleração do velocímetro, mas é bem tranquilo, fique sossegado, você não vai precisar saber sobre agressão e nem sobre liquidez, porque a SG já te dá isso pronto, beleza? Entender o fluxo, aí a gente vai falar sobre
a questão de suporte e resistência, a importância disso quando ela aparece aqui para a gente, tá? E quando não aparece, o que acontece? Ela traz volatilidade, ou seja, quando aparece esse alerta aqui, como nós temos, risco de volatilidade, a própria ferramenta já te dá uma referência para você atuar mais próximo das extremidades, ou seja, nunca meio fora, né? Sempre mais próximo dessas linhas aqui de preferência, porque é onde eu falo que o mercado dá aquelas violinadas, né? Muitas vezes vai estopar a pessoa que está até lendo certo, mas fica mal posicionada numa frequência ruim, tá? Então, com isso vai te ajudar a se posicionar melhor. Esse alerta é importante. E também ele vai trazer aí para a gente momentos em que temos também níveis de suporte. Ou seja, quando dá uma combinação toda, cara, micro, macro, e ainda aparece isso daqui, meu irmão, é comprar e continuar na operação. Jamais operar contra nessa combinação. Aqui a gente tem todo o alinhamento perfeito da continuação de alta do movimento, tá? Que reflete tudo isso aonde? Dentro do placar estatístico. Então, esse placar estatístico é o que? É uma combinação de tudo que tem de importante na SG e ele te fala assim, cara, o time da compra tá ganhando de goleada aí, tá 5-0 pro comprador. Pô, você vai vender? Não, você não pode operar vendendo, você vai fazer, né, uma operação ruim se você ficar operando contra. Então você vai operar a favor de quem está ganhando, de qual que é o placar, o time que está vencendo 5-0 ou o time que está perdendo de 5. Não, você vai jogar no time que está ganhando. Então, o placar estatístico nada é que toda a combinação principal. Então ele está te falando assim, ó, a micro tá compradora, tá aqui, micro compradora. Macro tá o quê? Compradora. Opa, cadê a macro? Tá compradora. Suporte e resistência. O que eu tenho? Tenho suporte. Beleza. Tá verdinho é suporte. Beleza. Então tá detectado aí. Setinha principal aí, que aparece lá no centro da tela. Tá compradora. 4-0. E o chat GPT que está recebendo sinal por API da SG, o que ele está me falando? Análise para alta, ou seja, todos os sinais estão alinhados para alta. Não tem motivo para você buscar venda. Você vai fazer o quê? Compra. Mas como que eu vou saber a hora de comprar? Aí você vai aprender nas aulas sobre regiões. Você vai entender o que é o stop, né? Aqui a gente já tem uma zona de stop. Então, se você faz uma compra aqui, você vai stopar aqui embaixo. E aí, mas onde eu sei é o alvo? O alvo já aparece aqui nas regiões, tá bom? E aí, conforme você vai usando a ferramenta, você vai ganhar confiança. O que você vai precisar saber da ferramenta? Você só precisa entender que o mercado financeiro ele é como se fosse um organismo vivo e a reação de uma pessoa que pode a qualquer momento mudar de ideia, ele muda também de fluxo. Então, ele está comprador, pode ser que daqui 15 minutos ele muda e está vendedor. Então, você vai ter que aprender mais a lidar com as mudanças do mercado do que necessariamente o uso da SG, porque o uso da SG não é difícil. Você vai ver que a ferramenta traz tudo que você precisa. Agora, a sua maior dificuldade no início vai ser com você mesmo, com a sua tomada de decisão, com a ansiedade, com a questão psicológica, mas que também você vai aprender com o passar dos dias, tá? Então, inicialmente, você precisa dominar a leitura da ferramenta, é o primeiro passo. Depois que você entendeu tudo que é passado aqui, você precisa simular as informações em um ambiente que você não se arrisca. Então você vai para o simulador, você não vai gastar dinheiro, tá? Você não vai chegar e pôr dinheiro na corretora e já sair operando. Você vai primeiro entender a ferramenta e aí você precisa validar tudo isso. Como que você vai organizar o operacional dentro da sua expectativa e como que você vai lidar com a sua parte emocional, tá bom? Aí a gente vai falar sobre gestão de risco, quantidade de contratos, como operar de forma mais bem inteligente no sentido de trabalhar uma posição, ou se vale a pena já entrar tudo numa posição única num nível de preço, ou se compensa trabalhar um preço, digamos, médio, mas não é o médio para trás que a galera fala, né? Eu falo assim, trabalhar uma região sabendo para onde vai conduzir o trade, né? Então tudo isso você vai aprender aqui na prática, tá? Mas em resumo é isso. Entendeu o fluxo? Entendeu o placar estatístico? Ótimo. E o que mais? O que é o ChatGPT? O ChatGPT é o auxílio, né? Ele vem com a proposta de
te lembrar sobre as regiões, se você de repente se esquece dela, ou para você que não faz ideia do que você está vendo, o que você vai fazer? Cara, você sabe ver preço e você sabe ler, né? Se você sabe ler e você sabe ver preço, você já vai entender tudo que está acontecendo aqui. Então você vai pegar aqui, olha, ele está falando que o cenário está puxando para alto, você não vai vender. Ele está te falando que abaixo do preço do 820, o preço pode ficar andando de lado. E abaixo do 245, a alta perde a força. Ou seja, aí você vai olhar aqui aonde que está esses preços que o chat GPT está me passando. 245, você vai pegar aqui, ó, 183, 245, seria próximo a essa região aqui. Ou seja, se perder essa região, aí teria que acontecer isso, aí teria uma reversão. Enquanto não perder ela, ainda ele entende que o mercado é comprador. Ou seja, você vai pegar o preço que aparece aqui na atualização e vai ver aonde está aqui. Fez isso aqui, você faz uma marcaçãozinha, escreve num papel, no seu gráfico, e você já sabe, fala, beleza, essas são as regiões que o chat GPT está me falando que são pontos seguros, tá? E com isso você vai pegar as informações, você tem uma ideia já da onde o preço tem que trabalhar para o quê? Se manter a favor do movimento. Por exemplo, ele está te falando aqui, ó, para continuar subindo, o preço deve ficar acima dos 183.975. Onde é isso? É aqui próximo a essa região, que é próximo à região do stop. Então, se você está na compra, ou se você faz a compra, você já sabe que o preço não pode perder essa região. Perder essa região, você tem que cair fora da operação de compra. Fala, pô, aqui eu já não posso mais atuar aqui nessa região. Tem que esperar ele corrigir e buscar as linhas que você vai aprender nas aulas em que eu só falo sobre essas regiões das linhas do gráfico que são importantes, né? Então, vocês vão ver que a ferramenta não é nenhum dragão de sete cabeças. O objetivo é simplificar o operacional, dar objetividade e fazer você evitar a subjetividade. Ou seja, antes você ficaria completamente confuso, sem entender o mercado. Então, se por exemplo, se você não tem mais essa informação, você não sabe se a macro do movimento, se a micro do movimento está compradora ou vendedora. Então você já perde algo extremamente importante. Você fala, pô, mas agora eu não sei se o mercado está tendo compra ou venda. E o maker? Se você não tem o maker na tela, você já começa a operar com dificuldade, né? Então pensa que isso daqui não existisse na SG, você já não sabe se o fluxo do mercado, o que está movimentando o preço, está de fato comprador ou vendedor. Então perceba a importância da SG, porque se a gente for tirando da tela o que ela dá para a gente, você começa a perceber o valor que ela traz aí para simplificar o operacional. Então se eu não tenho mais o placar estatístico, eu já começo a perceber que, fala, cara, eu já não sei mais quem está ganhando esse momento agora. Ah, mas o preço está subindo, mas às vezes você vai ver o preço subindo e o placar estatístico vai estar quase 1-1, 2-1, não é uma goleada. Então não dá para você ter parâmetro de tendência, né? Ah, eu não preciso então do fluxo porque eu consigo analisar o gráfico. Mas se você não tem a referência dos preços, você não sabe aonde vai ser os melhores pullbacks captados por algoritmo, né? Então, o que a SG te dá? Ela te dá visibilidade. Se você não sabe aonde é os alvos, você não sabe aonde se proteger. E aí, se você começa a operar sempre no escuro, você não tem o que? A tranquilidade de ter um GPS aí que te dá tudo o que você precisa para operar com segurança. Então, normalmente no mercado, o que as pessoas usam? Eles usam só o gráfico, tá? E análises baseadas no gráfico. Com a SG, a gente tem gráfico? Tem, mas a gente tem em contexto uma visibilidade de percepção do que está acontecendo por trás do preço e isso transforma resultado para melhor, tá bom? Enfim, então essa foi uma apresentação direta sobre os principais sinais e nas próximas aulas agora você vai entender o que é cada sinalização e como que você vai utilizar elas. Um abraço, até mais.